Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje estamos com várias informações em relação ao mercado da bola, então não sai daí para você não perder nenhum detalhe. Vamos falar sobre Marcos Guilherme, do Internacional, que está bem encaminhado no Santos Futebol Clube. Tem também a situação do Gabriel e do Natan, que pertence ao Atlético Mineiro, e o Santos está de olho. O Santos, que ainda não desistiu do Hiller, que pertence ao Braga de Portugal, mas joga atualmente no Red Bull Bragantino, e mais uma renovação de um menino da Vila, o Cadu renovou com o Santos. Então vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, quero te dar uma dica muito bacana para você comprar uma camisa igual essa que eu peguei lá na Clube Retrô. Vou deixar o link deles na descrição para você dar uma olhada. Tem essa camisa retrô e outras também do Santos. E se você usar o cupom Nájila Luz, você ganha 10% de desconto na compra. Então não perde tempo, garante já a sua. A entrega é super rápida, super segura e eu recomendo bastante porque o material é de primeira linha. Bom, vamos falar então da questão do Marcos Guilherme. Vamos começar já o vídeo com mais um reforço que pode estar chegando ao Santos, né? Informação do Globoesporte.com, do Bruno Gilfrida, que diz o seguinte: Santos encaminha contratação de Marcos Guilherme do Internacional. Em busca de reforços, o Peixe negocia com o Inter o empréstimo de Marcos Guilherme até o fim da temporada, ou seja, até o final do Campeonato Brasileiro. O empresário do atacante Camargo Júnior discute os últimos detalhes da contratação com o Santos. Diante do avanço das conversas, Marcos Guilherme é aguardado em Santos nos próximos dias para realizar exames médicos. O Inter, porém, não confirma a negociação. Se a contratação for confirmada, Marcos Guilherme será o segundo reforço do Santos para a atual temporada. O primeiro é o lateral esquerdo Moraes, que disputou o Campeonato Paulista pelo Mirassol. Bom, vamos lá primeiro falar quem é Marcos Guilherme, né? Caso você esteja caindo aqui e não sabe quem é Marcos Guilherme. Como joga? Vamos entender primeiro quando ele começou, que foi pelo Atlético Paranaense. Lá em 2014, ele se destacou, foi inclusive uma das revelações do Campeonato Paranaense e era uma grande esperança no Atlético Paranaense como uma grande promessa da história do clube. Porém, não vingou tanto da forma que se imaginava. Né? Ele passou por outros clubes aqui no Brasil, como o próprio São Paulo, e atualmente ele está no Internacional. Mas o clube onde ele mais fez gols foi o Al-Ahly. Ele marcou 10 gols, exatamente. Não teve nenhum clube onde ele marcou mais de 10 gols. O clube que ele mais marcou foi esse clube árabe. Então isso meio que deixa uma certa preocupação. É um atacante, é um meia atacante, né? Ele também consegue atuar ali no meio campo, que não faz tantos gols. Ele atua na ponta direita, na ponta esquerda e como também meio atacante, né? Vamos para algumas qualidades do Marcos Guilherme. Ele é destro, né? Mas o que acontece? Tem aquela questão da condução de bola em velocidade. Isso ele faz muito bem, questão do drible, né? É um jogador que tem uma qualidade técnica, sim. Porém, alguns defeitos. A questão da finalização, não finaliza tanto. Isso também, de uma certa forma, explica, né, o pouco número de gols que ele tem na carreira dele. E não é aquele jogador que ajuda na recomposição, como o Lucas Braga faz muito bem, por exemplo. Né? Se a gente for pegar, ele tem 46 gols em 326 jogos como profissional, ou seja, um número muito abaixo que a gente espera de um atacante, né? Uma média de 0,14. Falando de Internacional, trazendo, né, para o último clube dele, ele começou bem, fazendo gols importantes na Libertadores, quando tinha o Kudê. Porém, com a saída do Kudê e com a chegada do Abel Braga, ele perdeu espaço no Internacional e agora também com o Ángel Ramírez não é tão utilizado assim como titular, né? Ele vem jogando, entrando ali alguns minutos, mas como titular não vem sendo aproveitado. Inclusive, nos últimos 4 jogos do Inter, né, tirando essa decisão do Grenal, lá no Campeonato Gaúcho, ele entrou. Então, a questão de ritmo de jogo, caso ele venha, seja confirmado no Santos e precise jogar, sei lá, o Campeonato Brasileiro, já estiver no bid, tem condições para fazer isso, porque ele vem jogando, vem treinando normalmente. Mas é um jogador que, por exemplo, quando saiu a informação de Marcos Guilherme indo para o Santos, os torcedores colorados comemoraram.
Isso pode dizer alguma coisa? Sim e não. Até mesmo o caso do Marinho, né? O Marinho, quando ele chega ao Santos, eu vi muito gremista comemorando a ida do David Braz para o Grêmio e a vinda do Marinho para o Santos. Vimos no que deu, né? Mas eu acho que a gente tem que esperar para ver como ele vai se desenvolver. Inclusive, quando ele estava no São Paulo e foi para o Al-Ahly, o Fernando Diniz queria contar com ele, mas ele acabou, né, saindo do São Paulo, não conseguiu ter tanto tempo de trabalho assim com o Fernando Diniz. Mas é uma contratação que vem com o aval do treinador, podendo ser, imagino eu, né, com chances de ser bem utilizado. Vamos ver como se desenvolve. Mas eu, Nájila, não vejo como prioridade essa posição. Entendo que o Santos tinha como prioridade a lateral esquerda, né? A questão que vem o Moraes, então a gente precisa ver como que ele vai se desenvolver. E o meio-campo. Acho que o meio-campo também, aquele cara mais armador, seria uma prioridade nesse time do Santos. O Marcos Guilherme, mesmo jogando como meio atacante, obviamente não é esse armador, principalmente pelo baixo número de assistências que ele tem na carreira dele, né? Pelo Internacional, ele disputou 60 jogos e tem 4 gols e 4 assistências, né? 61 jogos, né? 4 assistências e 5 gols, corrigindo aqui. Então também são números baixos. O Pirani, por exemplo, tem 2 gols e 2 assistências. Se a gente for pegar a média, né? A média do Pirani em termos de jogos, proporcionalmente, é melhor que do Marcos Guilherme. Mas enfim, é uma contratação que está chegando aí no Santos. Outros jogadores para a gente falar que interessam ao Santos é o Natan e o Gabriel. Gabriel, que é zagueiro, é reserva no Atlético Mineiro, porém, o Cuca meio que vetou a saída desses dois jogadores. O Atlético Mineiro também não se interessou, principalmente porque seria contratações por empréstimo, o que não interessaria ao Atlético Mineiro, que quer ter um elenco forte, né, para o decorrer da temporada. A questão do Gabriel é que é um jogador que não é titular na zaga, mas é considerado um jogador que, caso algum atleta não possa jogar, ele vai atuar e não vai comprometer. O Natan, o Atlético Mineiro pagou mais de 20 milhões pelo Natan, então não vai emprestar sem custos a um clube brasileiro, por exemplo, né? Então, bem difícil que essa negociação aconteça. Outra negociação que a gente também precisa falar é do volante Hiller, que ele está no Red Bull Bragantino, mas pertence ao Braga de Portugal. Inicialmente, o Santos queria um empréstimo, porém o Braga está dificultando porque quer vender o jogador por 1 milhão de euros, o que dá 6,5 milhões de reais. Então, também acho que dificilmente essa questão, né, vai avançar, porque o Santos, como eu falei, estabeleceu um padrão de jogadores que vêm por empréstimo, até mesmo com valor, né, uma possível compra futura, sim, mas vem ali no famoso 0800, ou jogadores que estão em fim de contrato ou sem nenhum clube. Então acho muito difícil que o Hiller também venha para o Santos. Mas falando de notícia boa, tem a renovação do lateral direito Cadu. Renovou com o Santos até 2023, então uma boa notícia. Ele que joga na lateral esquerda é mais uma opção aí para o Santos, né? Além do Pará e do Madison, o jovem Cadu. Sempre importante falar esse trabalho que a diretoria vem fazendo em se antecipar e renovar com os garotos, né? Para não deixar em cima da hora, como aconteceu com o Caio Jorge. Gestões passadas não priorizaram essa renovação com o Caio Jorge e hoje estamos nessa novela pelo jogador. A questão do Ganso também, tem um vídeo aqui no canal explicando melhor essa situação, mas acho difícil também essa vinda do Ganso, principalmente porque o Santos não quer pagar o valor integral do salário do Ganso, né? E o Fluminense não quer continuar pagando o salário do Ganso. Então o entrave seria esse. Santos e Ganso, a princípio, estariam resolvidos, mas o problema seria o Fluminense, né? Que não quer pagar nenhuma parte do salário do Ganso para facilitar a negociação. Então, essas são as informações de hoje. Convido a você que ainda não é inscrito no canal se inscrever. Todos os dias temos vídeos para falar sobre tudo que está acontecendo, principalmente agora, né, que temos o mercado da bola. Então, continuem aqui acompanhando para saber o que está acontecendo no Santos Futebol Clube. Estamos preparando conteúdo bem bacana em relação a Barcelona e Santos, que vão sair em breve aqui no canal, né? O jogo que acontece na quarta-feira. Também vamos soltar um vídeo hoje sobre a expulsão de José Carlos Pérez do Santos e também a forma que o Santos está tentando encontrar de se resolver com Krasnodar e também
com o Barcelona para não ter um novo transfer ban. Então, esse vídeo sai hoje à noite. Espero vocês. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Deixa o like, comenta aqui no canal, engaje. Esse canal é feito para santistas. E tô nas redes sociais, @NadilaLuz, no Twitter e no Instagram, falando muito de Santos Futebol Clube. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.